Você pode me dar um abraço, por favor? Essas 7 palavras, sussurradas por um estranho numa tarde de outono, seriam capazes de quebrar qualquer coisa. O dia-a-dia de um pai solteiro comum dá início a uma história que ninguém esperava. Muito menos, a jovem mulher fragilizada que simplesmente tentava se lembrar da sensação do toque humano. Esta é a história de uma pessoa desesperada. Apelo. Um homem que escolheu a compaixão em vez da cautela. Antes de prosseguirmos, por favor, conte de onde você está nos acompanhando. Adoramos ver o alcance das nossas histórias. Viagem. Stephen Scott estava tomando seu café preto em seu banco favorito do lado de fora do Corner Bean Cafe em Portland, Oregon, observando as folhas de outono caírem em espiral na calçada de paralelepípedos. Foi uma daquelas raras ocasiões. Tardes de outubro em que o sol rompia o cinza habitual de Portland, pintando tudo dourado. Sua filha Zefra estava lá dentro, tendo seu dia semanal com a tia. Sua irmã, o que significava que ele tinha exatamente 30 minutos de abençoada solidão. Ele tinha aprendido a valorizar esses momentos, o silêncio, a possibilidade de concluir um pensamento sem ser interrompido por perguntas sobre dinossauros ou se as nuvens tinham sentimentos. Ele estava observando um jovem casal. Riam enquanto tomavam seus lates pela janela do café, perdidos em pensamentos, quando ele sentiu alguém parado ao seu lado, perto demais. Perto demais para um estranho. Stephen se virou. Uma jovem estava parada ali, e a primeira o que ele notou foi como ela era magra, frágil, como se pudesse ser levada pelo próximo sopro de vento, seus cabelos loiros. Com o cabelo preso num coque desarrumado. Mas foram os olhos dela que o detiveram. Olhos cor de avelã, inacreditavelmente triste, fixava o olhar nele com um desespero que apertava seu peito. Com licença, disse ela, a voz quase num sussurro, tremendo levemente. Desculpe incomodar, mas você pode me dar um abraço, por favor. Stephen piscou. Em seus 34 anos na Terra, muitas coisas lhe foram pedidas. Dinheiro, direções, o tempo. Certa vez, alguém lhe perguntou se ele poderia ajudar a capturar seu furão fugitivo. Mas isso era algo completamente novo. Território. A mulher deve ter visto a confusão passar pelo rosto dele, porque lágrimas imediatamente brotaram em seus olhos. Desculpe. Eu sei que foi estranho. Eu não deveria ter feito isso. Ela começou a se virar, seus ombros se curvando para dentro como. Ela estava tentando se isolar. Espere, disse Stephen, levantando-se rapidamente, com o café levemente derramado em sua mão. Havia algo nela, algo na vulnerabilidade crua dela. Uma expressão que o fez lembrar das crianças com quem trabalhava no centro de terapia pediátrica. Aquele olhar de alguém que havia sido tão profundamente ferido que se esquecera do que era a gentileza. Alguém que aprendera a esperar rejeição. Tudo bem, continuou ele, pousando a xícara de café no banco. Você está bem? A simples pergunta. Algo se quebrou dentro dela. Seu rosto se contorceu e ela balançou a cabeça. Não mesmo. É que faz tanto tempo que não recebo um abraço e te vi sentada aqui, e você parece gentil, e eu só pensei que talvez ela tivesse parado de falar, mortificada consigo mesma. Pedido. Suas mãos tremiam. Ela parecia querer que a terra a engolisse por inteiro. O coração de Stephen abriu-se. Ele não pensou. Apenas abriu os braços. Venha cá, disse ele. Suavemente. A mulher hesitou por apenas um segundo antes de se entregar aos seus braços. No instante em que seus braços a envolveram, ela desabou contra o peito dele, seu corpo franzino tremendo com soluços silenciosos. Ele podia sentir como seus ombros eram ossudos, como ela tremia como uma folha, mal se agarrando ao galho em meio a uma tempestade. Ela se agarrou a ele como se ele fosse uma jangada salva-vidas no meio de um vasto oceano escuro. Stephen a abraçou gentilmente, cuidadosamente, ao jeito como ele segurava a filha depois dos piores pesadelos dela. Aqueles em que ela sonhava em perdê-lo também. Ele não diga nada. Às vezes, as palavras eram inúteis. Às vezes, tudo o que outro ser humano precisava era ser abraçado, ser. Lembrou-lhes que existiam, que importavam. Depois do que pareceu um instante e uma eternidade ao mesmo tempo, a mulher puxou ela recuou, enxugando os olhos freneticamente. Sinto muito, disse ela, com a voz embargada. Estou morrendo de vergonha. Aquilo foi completamente inapropriado. Prometo que não estou louca. Só estou passando por um momento difícil. Algo realmente difícil agora. Ela olhou para os pés, incapaz de encará-lo. Eu sou Eclipse. Eclipse porteiro. E juro que normalmente não abordo estranhos nem exijo afeto físico. Apesar do peso nesse instante, Stephen sorriu. Stephen Scott, respondeu ele.
E, por mais que valha a pena, você não pareça estar louco, ah. Você parece alguém que precisava de um abraço. Ele apontou para o banco. Gostaria de se sentar. Talvez me diga o que está acontecendo. Você não precisa, mas tenho uns 25 minutos antes da minha filha sair, e eu estou bem. Bom ouvinte. Eclipse olhou para ele. Olhou mesmo para ele, como se estivesse tentando. Para descobrir se ele era real ou algum tipo de alucinação. Você não precisa fazer isso, ela disse. Silenciosamente. Você já foi mais gentil do que precisava. Eu sei que não preciso, mas gostaria. Vamos, sente-se. Eles sentados juntos no banco, por um instante nenhum dos dois disse uma palavra. Eclipse parecia estar se recompondo, decidindo se deveria confiar naquele estranho que acabara de chegar. Abraçou-a enquanto ela chorava. Finalmente, respirou fundo, com a voz trêmula. Hoje é o dia em que... Exatamente 2 anos desde que minha vida desmoronou, disse ela, olhando fixamente para si mesma. Com as mãos cruzadas no colo. Há 2 anos, eu dirigia para casa. Do meu turno de enfermagem em um hospital em Seattle. Acabei de trabalhar um turno duplo de 16 horas. Eu estava exausta, mas feliz porque tinha ajudado um paciente que vinha sofrendo a finalmente ter uma melhora significativa. Em sua recuperação. Ela fez uma pausa, cerrando os dentes. Eu estava parada num semáforo vermelho. No cruzamento da PIN com a quinta, sentada ali esperando o sinal abrir. Provavelmente meio dormindo, se é que estou dormindo. Sendo sincera. E aí esse motorista bêbado surgiu do nada e bateu no meu carro. Carro em alta velocidade. Ele passou o sinal vermelho a cerca de 60 km por hora numa zona de 35 km por hora. Steven fez uma careta. Eclipse. O impacto esmagou o lado do motorista. Meu carro parecia feito de papel alumínio. Lembro-me do som. Horrível. Gritos de metal e vidro se estilhaçando, e então dor. Tanta dor que eu não conseguia. Até gritei. Lembro-me de pensar, é isso. É assim que eu morro. No engarrafamento. Luz em Seattle numa terça-feira. Ela olhou para o céu, piscando em resposta. Lágrimas frescas. Mas eu não morri. Às vezes me pergunto se teria sido mais fácil. Tiveram que me tirar do carro à força. Os paramédicos me disseram depois que eu havia sofrido graves lesões na coluna e uma fratura pélvica completa. Minhas vértebras L4 e L5 estavam fraturadas e minha pelvis se partiu. 3 lugares. Foi assim que Steven lutou para encontrar as palavras. Eu nem consigo imaginar. Passei 8 meses em hospitais e centros de reabilitação. 3 cirurgias na coluna, 2 na pelvis. Aprender a andar de novo foi. Ri amargamente. Os filmes não mostram o quão humilhante é. O quanto isso destrói sua noção de si mesmo quando você não consegue mais fazer coisas básicas. Quando você tem que reaprender a andar como uma criança pequena, você se segura nas barras paralelas enquanto os terapeutas te incentivam a dar 3 passos. Sou fisioterapeuta pediátrico, disse Steven em voz baixa. Já trabalhei com crianças que passaram por traumas semelhantes. É preciso uma força incrível. Ela balançou a cabeça. Não me parece força. Parece uma questão de sobrevivência. E mal chega a ser isso. As contas médicas me afundaram. Eu tinha seguro, mas não o suficiente. Nem de perto o suficiente. Cada cirurgia, cada noite em hospital, cada sessão de terapia, tudo isso foi se acumulando. Estou afundando em dívidas. $73. 000 e contando. Steven soltou um assobio baixo. Isso é catastrófico, respondeu Eclipse. Sim, mas veja bem. Eu poderia ter lidado com a dor física. Eu poderia ter lidado com a dívida. O que eu não consegui lidar foi. Era a solidão. Ela finalmente olhou para ele, e a angústia em seus olhos quase o desfez. Meus pais me deserdaram há 6 anos. Eu me casei com alguém que eles não aprovavam. Marcos. Ele era de uma origem diferente, de uma religião diferente, de uma classe socioeconómica diferente. Disseram. Se eu me casasse com ele, estaria optando por excluí-los da minha vida. Achei que estivessem blefando. Mas não estavam. Quando o acidente aconteceu, tentei pedir ajuda. Estava assustada, sozinha e arrasada, e eu só queria minha mãe. A voz dela falhou. Liguei do hospital. Meu pai respondi. Contei a ele o que aconteceu. E sabe o que ele disse? Ele disse, você fez suas escolhas. Agora você. Tenho que conviver com as consequências, e desligou o telefone.
Steven sentiu a raiva crescer em seu peito. Sinto muito. Vai melhorar, Eclipse disse com um riso vazio. Marcos, meu marido, me deixou 3 meses depois do acidente. Disse que não conseguia lidar com a ideia de me ver assim, o que é um código para eu não. Me inscrevi para casar com alguém que sofre de dor crónica e deficiência. Ele entrou com o pedido de divórcio enquanto eu ainda estava usando um método, instituição de saúde. Walker. A tinta nos papéis mal tinha secado quando ele já estava namorando outra pessoa. Ela respirou fundo mais uma vez, com a voz trêmula. Perdi meu emprego porque não consegui voltar a trabalhar como enfermeira. As exigências físicas eram demais. Muito. Meu auxílio-doença mal cobre o aluguel de um apartamento-estúdio em um dos bairros mais problemáticos de Portland. Mudei-me para cá na esperança de um novo começo, mas em vez disso não encontrei nada. Apenas mais solidão. E os amigos? Steven perguntou gentilmente. Eles se afastaram, disse Eclipse. No início, eles visitavam, traziam flores, disse coisas certas. Mas a dor crónica e a deficiência deixam as pessoas desconfortáveis. Eles não sabem o que dizer. Os convites pararam de chegar. As ligações se tornaram menos frequentes. Por fim, eles desapareceram completamente. E eu não os culpo. Eu me tornei um buraco negro de necessidades e tristeza. Quem quer estar perto disso? Ela se virou para encará-lo completamente. Você sabe qual é a pior parte? Não é a dor, embora ela esteja presente todos os dias. Nem a dívida, nem a perda do meu carreira ou até mesmo a rejeição da minha família. O pior é que eu percebi isso bom dia, 2 anos depois do acidente, ainda não recebi nenhum afeto físico, nem um abraço, nem mesmo um aperto de mãos que significava algo. Durante todo esse tempo, eu me senti como se estivesse desaparecendo, como se eu nem fosse mais humano, apenas um fantasma se movendo. O mundo, ocupando espaço, mas sem realmente existir. As lágrimas agora corriam livremente. Eu deixei meu apartamento hoje pensando que eu poderia simplesmente caminhar até não aguentar mais. Mas então eu vi você sentada aqui e havia algo em você que parecia seguro, gentil, como se talvez você pudesse entender. E eu simplesmente. Ela cobriu o rosto com as mãos. Me desculpe. Isso é demais. Você não perguntou. Para a história da minha vida. Steven ficou sentado com as palavras dela, sentindo o peso delas. Finalmente, ele falou. Há 3 anos, minha esposa desmaiou enquanto corria, disse ele em voz baixa. Eclipse ergueu a cabeça bruscamente, o rosto manchado de lágrimas demonstrando surpresa. Ela tinha saído para correr pela manhã, como de costume. Ela fazia isso todos os dias. Corria 5 milhas pelo nosso bairro, faça chuva ou faça sol, treinando para uma meia maratona. Ela tinha 31 anos. Anos de idade, saudável, vibrante, cheia de vida. Ele encarava o bordo do outro lado. A rua, com suas folhas em tons de vermelho e dourado. Uma vizinha a encontrou na calçada a 3 quarteirões da nossa casa. Ela sofreu uma parada cardíaca súbita causada por uma cardiopatia congénita que ninguém sabia que existia. Estava escondida em seu peito a vida toda, à espera. Num instante ela estava viva, rindo, planejando a festa de aniversário de 3 anos da nossa filha. No instante seguinte, ela se foi. A mão de Eclipse se moveu para a boca dela. Steven, ele continuou, eu me tornei pai solteiro da noite para o dia, afogando-me em tristeza enquanto tento explicar a uma criança pequena confusa porque a mamãe não vai voltar para casa. Zefra, essa é a minha filha, que agora tem 6 anos, era tão pequena naquela época. Ela sempre preparava um prato para Michelle no jantar. Perguntando quando ela poderia mostrar seus novos desenhos para a mamãe. A voz dele ficou rouca. Por muito tempo, eu me senti exatamente como você. Descrito. Invisível, como se o mundo tivesse seguido em frente e esquecido que eu ainda estava em meio ao escombro. As pessoas pararam. Ligando porque não sabiam o que dizer. Casais com quem tínhamos amizade se afastaram porque eu, de repente, me tornei um lembrete de que a vida é frágil e injusta. Eu era um pai solteiro em um mundo cheio de famílias intactas, e eu me sentia um estranho. Eles se sentaram e compartilharam compreensão. 2 pessoas que tinham sido quebrados pela vida de maneiras diferentes, mas compreendendo a mesma verdade fundamental. A solidão era uma espécie de morte em si mesma. Como começou o eclipse, então? Parou. Como você sobreviveu? Sinceramente, Zapira ela me salvou. Eu não tive o luxo de desmoronar completamente porque ela precisava de mim. E meu trabalho também ajudou. Ajudar crianças a se recuperarem de lesões, vê-las lutar para melhorar. Isso me lembrou que a cura é possível. Mesmo quando parecia impossível.
Antes que Eclipse pudesse responder, a porta do café se abriu. Abriu-se com a força de um pequeno furacão. Papai. Uma menininha com cachos castanhos selvagens e olhos da cor de mel quente surgiram de repente, seguidos por uma mulher risonha que só poderia ser a irmã de Steven. A criança se atirou em Steven, que a pegou com facilidade. Ei, docinho. Como foi? Dia da tia. Que bom. Fizemos biscoitos em formato de dinossauros e da tia Lisa. Deixe-me colocar tanta cobertura neles que ela disse que pareciam ter sido atacados por um monstro de glacê. E ela disse que era porque eram mesmo. E riu tanto que saiu leite pelo nariz. Bem, não leite de verdade, leite de amêndoas. Porque ela não tolera torradas. Ela disse a palavra com cuidado, claramente orgulhosa. De si mesma por se lembrar disso. A irmã de Steven riu. Intolerante à lactose, querida, mas quase a mesma coisa. Ela então notou Eclipse, e sua expressão mudou para uma curiosidade educada. Zafira, esta é minha nova amiga, Eclipse. A garotinha se virou para Eclipse com o interesse genuíno de uma criança. Possuir. Oi, eu sou Zafira e tenho 6 anos e 9 meses, quase 7, ela anunciou, subindo no banco entre eles sem ser convidado. Você é amigo do meu pai. Você gosta de dinossauros. Eu gosto dos que têm pescoço comprido, mas também dos assustadores com dentes grandes, mesmo que eles deem um susto em algumas pessoas. Pesadelos. Mas eu não, porque sou muito corajoso. Sabe o que papai diz? Eu podem-se fazer 1 milhão de perguntas, mas eu contei uma vez e na verdade são apenas umas 47. Então, ele está muito enganado sobre matemática. Pela primeira vez desde que se aproximou de Steven, Eclipse riu. Riu de verdade. O som estava enferrujado, como algo que não era usado há muito tempo, mas genuíno. Oi, Zafira. Isso é que nome lindo, disse Eclipse, e Zafira sorriu radiante. Gosto de todos os dinossauros, mas o meu favorito provavelmente é o estegossauro, porque eles parecem amigáveis com aquelas placas nas costas. Ah, eu gosto dessas também. Zafira deu um pulo de alegria. Os pratos são tão legais. Sabia que eles podem ter sido para medir a temperatura. Controle ou talvez para assustar predadores. Os cientistas ainda não têm certeza absoluta, o que significa que ainda há muito a ser explorado. Mistérios no mundo, o que papai diz ser uma coisa boa porque os mistérios tornam a vida interessante. Steven pegou Eclipse, olhou para a filha e murmurou um pedido de desculpas por cima da cabeça dela. Mas Eclipse estava sorrindo. Um sorriso verdadeiro que alcançou seus olhos pela primeira vez. Seu pai é muito sábio, disse Eclipse a Zafira. Acho que os mistérios tornam a vida interessante. Você quer vir para vamos ao parque com a gente? Perguntou Zafira de repente. Vamos alimentar os patos, mesmo que o papai diga que não vamos. Supostamente, não devemos dar pão a eles, pois faz mal. Então, trazemos ração especial para patos que compramos na loja de animais. Os patos gostam disso quase tanto quanto de pão, diz o papai. Mas acho que talvez eles estejam apenas sendo educados. Steven começou o objeto. Eclipse já tinha passado por muita coisa hoje. Mas Eclipse falou primeiro. Eu iria, adorei, disse ela, e parecia que estava falando sério. Naquela tarde, no parque se tornou o primeiro de muitos. Depois que a irmã de Steven foi embora, Steven deu seu número para Eclipse antes de se separarem. Maneiras, dizendo para ela entrar em contato se precisasse conversar. Ela mandou uma mensagem para ele uma semana depois, hesitante e pedindo desculpas. A oferta de café ainda está de pé. Prometo não chorar desta vez. Provavelmente. O café se tornou uma tradição semanal. Depois, 2 vezes por semana, depois 3 vezes por semana. Durante a semana, com Zefra frequentemente se juntando a eles, tagarelando sobre a escola, dinossauros e suas elaboradas teorias. Sobre se os esquilos conseguiriam entender inglês se você falasse devagar o suficiente. Eclipse se encaixou em suas vidas como uma peça do quebra-cabeça que eles nem sabiam que estava faltando. Ela foi brilhante. Sua formação em enfermagem significava que ela tinha conversas inteligentes sobre anatomia e medicina com Steven. Era engraçada e tinha um humor afiado que o pegava de surpresa. Ela era guarda e teve uma paciência com Zefra que derreteu o coração de Steven. Numa tarde fresca de novembro, eles estavam no parque novamente. Zefra estava pendurada de cabeça para baixo nas barras de macaco, suas tranças penduradas de forma cômica em direção ao chão. Senhorita Eclipse, sabe qual a melhor coisa do espaço? Zefra gritou. O quê? Doce P.E., perguntou Eclipse, sorrindo do banco onde ela e Steven estavam sentados assistindo. Que isso continua para sempre e nunca para, assim como papai diz que o amor dele por mim para.
Mas também, provavelmente existem alienígenas. Acho que alienígenas seriam legais. Eu os convidaria para jantar, e papai teria que fazer espaguete extra. Acho isso maravilhoso. Plano, disse Eclipse, rindo. Muito hospitaleiro da sua parte. Steven observou Eclipse observar sua filha, e algo caloroso floresceu em seu peito. Nos últimos 3 meses, Eclipse se tornara mais do que uma amiga. Ela ajudou ela o fez enxergar a maternidade sob a perspectiva feminina, algo que lhe fazia muita falta. Ela o lembrou quando Zefra talvez precisasse de roupas novas, ou de uma data para agendar consultas odontológicas. Ela sabia fazer tranças, algo que Steven nunca tinha feito. Bastante habilidoso, apesar de ter assistido a 17 tutoriais no YouTube. Em troca, ele ajudou Eclipse com coisas relacionadas à sua dor crônica. Tornou tudo difícil. Ele carregou as compras dela por 3 lances de escada até o apartamento dela. Ele a levou de carro ao médico. Consulta-as quando a chuva piorava a dor de suas antigas lesões. Ele alcançou prateleiras altas e abriu potes teimosos e trocaram lâmpadas que ela não conseguia alcançar com segurança. Mas, mais do que a ajuda prática, elas preencheram os espaços vazios em cada um. A vida dos outros. Eles ficavam acordados até tarde trocando mensagens sobre tudo e nada. Criaram piadas internas. Eles se tornaram são os contatos de emergência um do outro. São pessoas confiáveis. Você se dá bem com ela, disse Steven baixinho, assistindo a Eclipse. Demonstra a Zefra como se pendurar corretamente nas barras de macaco sem interromper a circulação. Eclipse olhou de relance. Olhou para ele, surpresa. Ela é uma criança fácil de lidar. Ela é incrível. Steven, você está fazendo um trabalho incrível. Tenho pavor todos os dias de estar estragando tudo com ela, de não ser suficiente, de que ela precise de uma mãe e eu esteja falhando. Ela por não ser capaz de lhe proporcionar isso. Ei, Eclipse tocou seu braço gentilmente. Você não está falhando com ela. Ela é feliz, saudável, curiosa, gentil e confiante. Essas coisas não acontecem por acaso. Acontecem porque ela tem um pai que a ama desesperadamente e está sempre presente. Ela todos os dias. Steven olhou para a mão de Eclipse em seu braço, com facilidade. O jeito como eles haviam se acostumado com o toque casual. Seu coração deu uma guinada complexa em seu peito. Obrigado, ele disse suavemente, por estar aqui, por fazer parte das nossas vidas. Eu não acho. Você percebe o quanto mudou as coisas para nós. Eclipse retirou a mão, parecendo perturbada. Eu deveria estar agradeço. Você deu um abraço a uma desconhecida quando ela estava tão fragilizada que nem conseguia pedir. Corretamente. Você não precisava fazer isso. A maioria das pessoas teria ido embora. Eu sou ainda bem que não fiz isso, disse Steven, mantendo o olhar fixo nela. O momento se estendeu entre eles. Acusado de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Então Zefra gritou, quebrando o encanto. Papai, senhorita Eclipse, venha me empurrar no balanço. Quero ir tão alto que eu consiga ver. Para o dia seguinte. Eles passaram o resto da tarde no parque, e Steven tentou não pensar. Ele se preocupava demais com o quão certo tudo parecia, o quão natural, o quanto ele ansiava por isso. A esses momentos, como a risada de Eclipse se tornaram de seus sons favoritos, como em algum momento ele começou a se apaixonar por ela. Mais tarde naquela noite, depois de deixar Eclipse em seu apartamento, Zefra estava estranhamente quieta no banco de trás. Steven deu uma olhada nela pelo retrovisor. Penny, obrigada pelos seus pensamentos, Jellyban. Você acha que a senhorita Eclipse se sente sozinha? Perguntou Zefra, com voz suave. As mãos de Steven apertaram o volante com mais força. Por que você pergunta isso? Porque às vezes, quando ela sorri, os seus olhos dela parecem tristes. Como se ela estivesse feliz, mas também se lembrando de algo que a deixa infeliz. Como quando você olha para ao ver as fotos da mamãe, você sorriu, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Steven estacionou na entrada da garagem e se virou para encará-lo. Filha. Às vezes, suas observações eram tão perspicazes que o deixavam sem fôlego. Acho que a SRTA Eclipse tem sido, passamos por momentos realmente difíceis, disse Steven com cautela. E às vezes, quando as pessoas passam por momentos difíceis, levam um tempo para se recuperar. Levará um tempo para que todos se sintam completamente felizes novamente. Mas acho que estar conosco a ajuda a se sentir um pouco melhor. Menos solitária. Ótimo, disse Zefra firmemente, desabotoando o cinto de segurança. Porque ela agora faz parte da nossa família, mesmo que ainda não saiba. Eu decidi. A garganta de Steven se fechou. Você decidido, né? Sim. E minhas decisões são definitivas.
É o que a tia Lisa diz. Uma vez que eu tomo uma decisão, boa sorte para me fazer mudar de ideia. Ela parou na porta do carro. Papai, você. Você acha que a SRTA Eclipse gostaria que fôssemos a família dela? Tipo, de verdade. Eu acho, Steven disse lentamente, a senhorita Eclipse teria muita sorte em nos ter, e nós. Temos muita sorte de tê-la. Então, devemos dizer a ela, como se fosse a coisa mais simples do mundo, antes. Alguém conta para ela primeiro, e perdemos nossa chance. Foi isso que aconteceu no filme que assistimos, onde o príncipe ele esperou demais e a princesa pensou que ele não gostava dela e quase se casou com a pessoa errada. Foi muito estressante. Steven riu, mas seu coração estava acelerado. A ingenuidade das crianças. 5 meses depois daquele primeiro encontro em frente ao café, tudo mudou. Steven estava preparando o jantar. Zephres pediu espaguete com molho realmente bom, não aquele de pote. Quando a campainha tocou. A campainha tocou, visitas inesperadas eram raras. Seu estômago revirou quando abriu a porta. Para encontrar os pais de sua falecida esposa parados ali. Paul e Celestine Brennan olharam mais velhos do que da última vez que os vira, que fora no funeral de Michelle, há 3 anos. Eles nunca mais se encontraram num ano após a morte dela, mas a dor deles era insuportável. Eles não conseguiam olhar para Zafira sem se emocionar. A situação piorou, então, eventualmente, as visitas cessaram. Eles enviavam cartões de aniversário e verificações ocasionais, mas mantinham distância. Agora eles estavam na varanda dele, seus expressões sombrias. Paul, Celestine e Steven deram um passo para o lado. Por favor, entrem. Isso é inesperado. Eles entraram rigidamente, seus olhos imediatamente examinando a casa dele como se investigadores em uma cena de crime. O olhar de Celestine pousou na mesa de jantar, onde estavam dispostos 3 jogos americanos. Em vez de 2. Você está esperando alguém? Perguntou ela, com um tom ríspido. Eclipse virá para o jantar, disse Steven cautelosamente, já pressentindo o perigo. Ela é amiga minha e de Zafir. Sim, disse Celestine friamente. Nós gostaríamos para falar com você sobre ela. O sangue de Steven gelou. Com licença. Eles se moveram. Para a sala de estar. Steven não se sentou, mantendo-se entre eles e a cozinha, onde Zafra estava colorindo. Balcão, alheio à atenção. Temos feito algumas pesquisas, Paul disse, com a voz carregada de desaprovação. Esse carregador de eclipses que você anda gastando tempo com quem você apresentou à nossa neta. Que tipo de pesquisa? Perguntou Steven. A raiva começou a ferver por baixo do choque. Celestine pegou o celular, ela estava folheando o que pareciam ser documentos impressos. Estava afundando em dívidas médicas. $73.000. Ela recebe auxílio-doença. Ela mora em um bairro perigoso. Ela era divorciada. Há 2 anos. Nem mesmo a família dela fala com ela. Como você. As mãos de Steven cerrou os punhos. Você a investigou como se ela fosse algum tipo de criminosa. Estamos preocupados com o bem-estar de Zafra. Você está expondo nossa neta a uma mulher instável. Problemas sérios. O que você estava pensando? Eu estava pensando, disse Steven, com sua voz baixa e ameaçadora. Eclipse se revela uma pessoa gentil e compassiva que passou pelo inferno e saiu dele. Por outro lado, eu estava pensando que ela tem sido uma presença incrível na vida de Sephora. Eu estava pensando que não é da sua conta com quem eu escolho passar meu tempo. Isso se torna da nossa conta quando envolve. Nossa neta, respondeu Celestine, irritada. Essa mulher é uma estranha. Ela é financeiramente instável. Ela enfrenta problemas crônicos de saúde. Ela traz consigo um histórico que pode afetar Zefra. Nós não vou ficar de braços cruzados enquanto você toma decisões imprudentes. A voz de Steven baixou para quase um sussurro. Atenta a Zefra no quarto ao lado. Eclipse é minha amiga. Ela tem sido extremamente gentil com Zefra. E, francamente, onde vocês dois estavam juntos nos últimos 2 anos. Você não conseguia lidar com a presença da sua neta porque ela te lembrava de você. Michelle era demais, então você sumiu. Você não tem o direito de aparecer agora e questionar minha criação dos filhos. De Paul, rosto limpo. Estamos considerando entrar com um pedido de direito de visita dos avós, talvez até mesmo buscando a guarda, se acharmos que sim. O ambiente de Zef era inadequado. As palavras pararam no ar como uma bomba. Você está ameaçando levar minha filha, Steven mal conseguia respirar. Estamos preocupados com seu julgamento, Celestine. Disse, embora sua voz tenha vacilado um pouco. Perdemos nossa filha. Não vamos perder nossa neta por causa de más decisões.
Precisamos ir embora, disse Steven secamente. Agora. Eles foram embora, mas a ameaça pairou como fumaça. Steven ficou parado em seu. A sala de estar tremia de raiva e medo. Ele sabia que provavelmente não conseguiriam a guarda. Ele era um bom pai. Proporcionavam-lhe um lar estável e um emprego sólido, mas podiam tornar a sua vida um inferno com batalhas judiciais. Podiam arrastá-lo para o fundo do poço. Através do tribunal, custou-lhe dinheiro que não tinha para advogados, criou um stress que afetaria Zafira. Quando Eclipse chegou 30 minutos depois, radiante e trazendo uma sobremesa caseira, e o coração de Steven se partiu novamente. Ei, eu fiz brownies. Bem, eu digo, feitos de forma livre, usei uma mistura pronta, mas adicionei alguns extras. Tem gotas de chocolate, então vou chamar de gourmet. Ela percebeu a expressão dele imediatamente. O que foi? Ele contou a ela. Tudo, observou seu rosto empalidecer a cada palavra. Quando terminou, colocou os brownies cuidadosamente na mesa, como se as mãos não estavam muito firmes. Talvez eles estejam certos, ela sussurrou. Eclipse. Não, Steven, escute-me. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eles têm razão. Eu trago bagagem. Muita bagagem. Dívidas, problemas de saúde, uma família disfuncional, um casamento fracassado. Estou um caos. E você e Zafira merecem coisa melhor. Alguém que está quebrado. Não diga isso. Eu deveria te dar um pouco de espaço, Eclipse. Continuou, recuando em direção à porta. Deixa as coisas se acalmarem com os avós dela. Não quero ser o motivo da sua derrota. Zafira. Eu nunca conseguiria me perdoar. Eclipse, por favor. Me desculpe, Steven. Eu só sinto muito. Ela foi embora e Steven não a impediu. Em parte porque ele estava atonito. Em parte porque uma pequena parte dele, aterrorizada, se perguntava se ela estava certa. 3 semanas se passaram. 3 semanas Eclipse não respondia às suas mensagens além de breves respostas educadas. 3 semanas de Zafira perguntando constantemente onde a Sra. Eclipse estava lá. 3 semanas de Steven lidando com seus sogros, estabelecendo limites firmes e ameaçando com medidas legais. A própria conta dele, caso continuassem a assediá-lo. Paul e Celestian eventualmente recuaram, aparentemente por decisão de seu advogado. Informaram-lhes que não tinham um caso concreto. Mas a Eclipse não sabia disso, e Steven estava orgulhosa demais, magoada demais, confusa demais para lhe contar. A casa parecia errada sem ela. A presença de Eclipse. Steven se pegava olhando para o celular constantemente, digitando mensagens e apagando-as. Zafira cresceu. Mais quieta, mais reservada. Parou de falar tanto sobre alienígenas e dinossauros. Parou de fazer 1 milhão de perguntas. Ela faz parte da nossa família, papai, disse para certa noite, na hora de dormir, com a voz embargada pelas lágrimas. Não deveríamos perder familiares. Já perdemos a mamãe. Não quero perder a senhorita Eclipse também. Steven abraçou a filha enquanto ela chorava, sentindo-se o pior pai do mundo. Ele deixou o medo dominar. Alguém que ambos amavam. Ele deixara a crueldade de seus sogros envenenar algo belo. Eclipse, por sua vez, era afogando-se em seu pequeno apartamento. A solidão que vinha se dissipando lentamente voltou com força total. Ela se permitiu acreditar, por alguns preciosos meses, que poderia ter uma família novamente, que poderia ser amada. Apesar de sua fragilidade, ela deveria ter sido mais esperta. Todas as noites, ela olhava as fotos em seu celular. Steven e Zafira no parque, os desenhos de Zafira que ela havia fotografado, selfies que os 3 tinham tirado. Ela traçou os rostos deles na tela e se deixou chorar. Ela tinha pedido a um estranho por um abraço há 5 meses porque ela se sentia invisível. Agora ela se sentia pior do que invisível. Ela sentiu como se tivesse vislumbrado o paraíso e depois sido lançada de volta à escuridão, como se tivesse lembrou-se da sensação de calor apenas para congelar tudo de novo. Zafira, no entanto, ela já não aguentava mais. Papai, preciso de cantinhas e papel, anunciou ela num sábado. De manhã, seu rostinho estava marcado por determinação. Para quê, Jujuba? É um projeto muito importante que não é da sua conta até que esteja concluído, disse ela seriamente. Mas é sobre a SRTA Eclipse. Então você tem que me ajudar quando eu estiver pronta. 2 horas depois, ela lhe apresentou um desenho. 3 figuras de palito segurando mãos sob um sol amarelo brilhante. Uma tinha cabelos cacheados e selvagens, claramente dela. A outra Steven tinha cabelo curto e era muito alto. E um tinha cabelo comprido e um grande sorriso. Acima deles, com a letra cuidadosa de Zev, de 6 anos, estava escrito, Nossa Família.
Vamos levar isso para a SRT Eclipse agora mesmo, porque ela precisa saber que ainda é da nossa família, mesmo que esteja sendo bobagem e ficar longe. A garganta de Steven apertou. Talvez seja mais complicado. Não, não é? Zeph interrompeu uma rara demonstração de firmeza. Ela está triste. Nós estamos triste. Todo mundo está triste. Então, a gente resolve isso. É o que as famílias fazem. Como ele poderia discordar dessa lógica? 20 minutos depois, eles estavam em frente ao prédio de apartamentos de Eclipse. Steven só tinha estado ali uma vez. Antes, quando ele a ajudou a remover uma estante que ela havia comprado em segunda mão. O prédio era antigo, com pinturas em um bairro que o fez trancar as portas do carro 2 vezes. Eles subiram 3 lances de escada, sem elevador, e Zeph bateram firmemente na porta do apartamento 3B. A porta se abriu. Eclipse estava lá. Calça de moletom e um suéter grande demais, cabelo preso em um coque desarrumado, olhos com contornos vermelhos. Como se ela tivesse estado chorando. Quando viu o desenho nas mãos de Zefra, novas lágrimas brotaram. Senhorita Eclipse. Zefra não esperou por um convite. Ela abraçou as pernas de Eclipse, quase a derrubando. Eu fiz de você esta imagem é muito importante e você precisa vê-la agora mesmo. Eclipse ajoelhou-se, fazendo uma leve careta. Sua dor era claramente intensa hoje, e ela pegou o desenho com as mãos trêmulas. Ela o encarou por um longo momento, com lágrimas nos olhos, escorrendo pelo seu rosto. Zefra, sua voz falhou. Isto é linda. Você não está quebrada, SRT Eclipse, disse Zeph com a absoluta certeza que só ela tinha. As crianças possuem. Papai conserta pessoas quebradas no trabalho dele. E ele diz que quebrado só significa que você teve alguma dificuldade. Acontecem coisas, mas você ainda está aqui. E isso te torna super forte, tipo um super-herói. Então, você é um super-herói. Entendeu? E os super-heróis não se afastam de suas famílias por causa de avós bobos que não entendem coisas. Eclipse olhou para Steven, que ainda estava parado no corredor, e algo passou entre eles. Algo cru, real e há muito esperado. Eu lidei com os avós, Steven. Disse baixinho, dando um passo à frente. Estabeleça limites firmes. Eles recuaram. Os deles o advogado disse que eles não tinham um caso. Mas Eclipse, você precisa entender uma coisa. Ele se aproximou. Sua voz embargada pela emoção. Você não está nos arrastando para baixo. Você deu sentido às nossas vidas. Melhor. Zefra te ama. E eu também te amo. Não como amigo, mas como algo mais. Acho que te amo há um tempo. Já faz um tempo. Mas eu estava com muito medo de admitir. Muito medo de estragar o que tínhamos. Muito medo de seguir em frente. Michelle. Mas essas últimas 3 semanas sem você me mostraram algo importante. A vida é muito curta para perder tempo com medo. Os olhos de Eclipse se arregalaram. Steven, você não precisa dizer nada, continuou ele, com o coração acelerado. Eu sei que pode parecer rápido, mas 7 meses de amizade me mostrou exatamente quem você é. Você é forte, Eclipse, mais forte do que imagina. Você é gentil, engraçada e resiliente, e me faz querer ser melhor. Você me faz rir de novo. Você me fazendo a sentir como a vida voltou a ter cor, em vez de ser apenas tons de cinza. Eu também te amo. Eclipse sussurrou, com lágrimas escorrendo livremente. Eu te amei por meses. Eu só estava tão com medo. Medo de estragar tudo. Medo de não ser bom o suficiente, de eu seria um problema muito grande. E você acabaria percebendo o que todo mundo já percebeu, que eu sou uma pessoa problemática. Você não é danificada, disse Steven com firmeza, segurando as mãos dela. Você é humana. Você passou por traumas. Isso não te torna menos do que ninguém. Isso te torna notável por ter sobrevivido. Senhorita Eclipse, você vai beijar meu pai agora. Zafir interrompeu, olhando entre eles com intensa curiosidade. Porque nos filmes, é quando as pessoas se beijam, e é meio nojento, mas também é bem legal, e acho que vocês provavelmente deveriam fazer isso porque parece que ambos querem. Os dois riram. Em meio às lágrimas. Risos confusos, emocionados e aliviados. Steven estendeu a mão e delicadamente enxugou as lágrimas de Eclipse. Bochechas. Talvez ainda não, disse ele a Zefra, embora seus olhos nunca tenham se desviado do rosto de Eclipse. Mas em breve. Certo, ótimo, porque preciso de tempo para me preparar, anunciou Zefra dramaticamente,
jogando-se no sofá gasto de Eclipse como se era o dono do lugar. Pode ser muito chocante para o meu organismo, e preciso aumentar minha tolerância. Eu ri, isso. Uma risada verdadeira e genuína pela qual Steven se apaixonou. Obrigada, ela sussurrou para ele, por não desistir. Eu, por enxergar além de todos os pedaços quebrados. Não há nada além do que enxergar, Steven disse, os pedaços quebrados fazem parte de você, e eu amo todos vocês, cada um. Uma única parte. Eles estavam parados ali na porta do pequeno apartamento de Eclipse, com Zefata Garland ao fundo. Sobre como ela era especialista em amor porque tinha assistido a pelo menos 10 filmes de princesas. A luz do sol de outono entrava pela janela, pintando tudo de dourado. Não era um momento perfeito. O apartamento de Eclipse era minúsculo e surrada. Sua dor era visível na maneira cuidadosa como se movia. A vida de Steven era complicada com o trabalho e a maternidade solo e o luto persistente. Zev precisaria de tempo para se adaptar ao que quer que viesse a seguir. Mas às vezes a perfeição não é o que importa. Às vezes, o que importa é que duas pessoas escolham ter a coragem de amar apesar do medo. Confiar apesar das traições passadas, acreditar que coisas quebradas podem criar algo belo quando reunidas. Cuidado e paciência. Steven percebeu algo naquele momento, algo profundo e simples ao mesmo tempo. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é pedir um abraço a um estranho sentado em um banco. E às vezes a coisa mais corajosa tudo o que você pode fazer é dizer sim. Você já se sentiu invisível. Como se estivesse se movendo pelo mundo, mas sem realmente viver nele. Ela ficou eclipsada por 2 anos. Sentia-se como um fantasma. E então, numa tarde comum de outubro, ela encontrou coragem para pedir algo simples a um estranho. Um toque humano, algo humano. Conexão, prova de que ela ainda existia. Steven poderia ter dito não. Ele poderia ter se sentido desconfortável com o pedido dela. A maioria das pessoas teria feito o mesmo. Mas ele escolheu a compaixão. Ele escolheu ver a dor dela em vez de julgar suas circunstâncias. E essa simples escolha mudou 3 vidas para sempre. Porque às vezes tudo o que é preciso é uma pessoa. Uma pessoa disposta a te abraçar quando você estiver desmoronando. Uma pessoa que olha além dos seus pedaços quebrados e enxerga você por inteiro. Coração. Uma pessoa corajosa o suficiente para dizer, você importa. Se esta história tocou você coração, quero que você pense em alguém na sua vida que talvez esteja se sentindo invisível agora. Alguém que talvez precisamos de uma palavra gentil, uma mão amiga ou, sim, até mesmo um abraço. Todos nós estamos caminhando. Neste mundo, carregamos fardos invisíveis. O mínimo que podemos fazer é sermos gentis uns com os outros. E se você for essa pessoa? Se você se sente invisível e está lutando para se lembrar do que é a sensação de conexão humana, saiba que você não está sozinho. Sua história não acabou. Sua dor não te define. E em algum lugar por aí, existe alguém que vai te ver de verdade, e escolher para ficar. A história de Steven e Eclipse nos lembra que o amor nem sempre se parece com isso. Fogos de artifício e grandes gestos. Às vezes parece que são 2 pessoas quebradas escolhendo para curar juntos. Às vezes parece uma criança de 6 anos desenhando bonequinhos de palito e declarando, somos uma família. Às vezes, isso significa ter a coragem de pedir o que você precisa, mesmo quando sua voz treme. Então, tenha coragem suficiente para perguntar. Tenha coragem suficiente para responder. Tenha coragem suficiente para acreditar. Que a sua história, por mais confusa, complexa e bela que seja, vale a pena. Contando. Se esta história lhe tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Inscreva-se para mais histórias que nos lembram que estamos todos conectados, que a gentileza importa e que o amor pode encontrar-nos apoiam mesmo em nossos momentos mais sombrios. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por ouvindo. Obrigada por acreditarem que histórias como essa importam. Até a próxima, lembrem-se de serem gentis e corajosos. E não perder a esperança. Sempre vale a pena.